Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. A satisfação enorme estar com vocês, né? E aí, né? Já fizeram prova? Não, né? Ainda não? Mas vamos fazer essa provinha aí, né? Tá aqui uma revisão para vocês. Para a gente finalizar essa disciplina, a gente trouxe uma revisão bem geralzona, tá, pessoal? Olha aí. Nosso objeto é fazer uma revisão das principais temáticas, né? E assim, a gente fazendo a revisão, a gente vai consolidar bem esses conteúdos, né? E vamos aí, da teoria até a nossa prática aí, tá? Então, cadê? Tá voltando? Pronto, né? Ah, nós deixamos algumas questões anteriores com vocês, né? Vamos recuperar essas questões rapidamente aí? Então, vamos lá. Olha aí. Qual a finalidade do controle? E professor, isso aí é questão de prova? Não, não está assim na prova, não. É um pouquinho diferente. Estou aguardando a resposta de vocês. Então, vamos conferir? Nossa resposta padrão. A finalidade do controle é assegurar que os resultados planejados, em todos os níveis, né, no planejamento, organização, direção, se ajustem o tanto quanto possível aos objetivos definidos previamente. Bom, aqui, pessoal, o controle é a essência do monitoramento e avaliação da atividade controlada. Sempre nós vamos ter isso aí. A outra pergunta que a gente deixou para vocês quais são os momentos que pode ser feito o controle? Para você dizer os momentos que são feitos o controle. E aí, fizeram também? Ah, muito bom, né? Muito bom. Resposta padrão, o controle pode ser feito em 3 momentos: antes, durante e após. Sabendo para vocês assim, que quando se faz o controle antes, você está tendo uma prevenção. Quando você faz o durante, aí você já está fazendo um ajuste. Quando faz o depois, você vai simplesmente só estar vendo o que já aconteceu, né? E esse controle só depois, né? Você vai ver detalhes da especificação, qualidade, essas coisas. Mas olha aqui, ó. Eu aconselho vocês, quando elaborar, concentrar no controle antes e durante, tá? Vou botar até de outra cor para a gente ficar bem assim, ó. O antes verdinho, o durante o azul e após. Porque, pessoal, fazer o controle depois que já aconteceu o problema, aí não dá, né? A técnica usada durante é o Poka-Yoke, que é interessante usar, né? Durante, você tá um problema, eu paro e vou fazer os ajustes que tem que ser feito. Senão vai gastar tempo e materiais e muitos recursos. Outra questão. Quais são as fases do processo ciclo e interativo de controle? Vamos lá? Então, resposta padrão para vocês está aí, ó. Controle é um processo cíclico que você tem, no primeiro momento, o estabelecimento de padrões e critérios de desempenho da organização, aí está sempre ligado aos objetivos. A avaliação do desempenho organizacional aqui é ver quanto se o que está sendo executado está acontecendo de acordo com o que está planejado. E a comparação de desempenho e resultados com o padrão. Então, aí eu vou comparar os meus resultados com o padrão. Aqui não é só interno,
Aqui é um padrão que eu estabeleci. E a outra fase, havendo necessidade, ou tendo algum desvio, se pratica a correção. Tá? Para o quê? Para trazer para o desempenho esperado. De novo? Não. Ficou além aí, né? Vamos começar a nossa revisão aí? Então agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho aí com vocês sobre essa revisão, não é isso? Principais componentes das organizações. Estamos aí que nós temos os recursos, que são as pessoas, os materiais, recursos financeiros, espaço, tempo, informação, tecnologia e blá, 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 blá. Muitos recursos, né? E esses recursos se juntam para fazer um processo de transformação. E para realizar esse processo de transformação, se faz uma divisão do trabalho. E como resultado, nós vamos ter produtos ou serviços. Esse aqui é os principais componentes da organização. Vocês podem colocar como principais componentes, se quiser grifar, recursos, a parte dos processos e os objetivos. Se quiser especificar recursos, humanos, materiais, financeiros, espaço, depende aí do tipo de negócio. E aqui, o processamento e a divisão do trabalho. E os objetivos, produto e serviço. Aqui eu só coloquei de forma literal para vocês terem, a respeito aí, que os objetivos e recursos são as palavras-chave na administração. A organização é um sistema de recursos para realizar um objetivo. As pessoas é quem impulsiona, é quem faz mesmo acontecer, ou seja, é a essência, é quem vai realmente colocar para fazer, é que vai pegar os materiais no espaço e usar máquinas e equipamentos para produzir. O processo de transformação, que é juntar, juntar técnica, materiais, utilizando as máquinas e equipamentos necessários para realizar alguma atividade. E depois a divisão do trabalho é dizer quem é que vai fazer o quê. Na divisão do trabalho eu tenho tarefas específicas. Vamos supor o seguinte, olha, vamos na panificadora que fica fácil vocês visualizar. A divisão do trabalho vai ter alguém que vai produzir o pão. Vamos botar assim bem simplesinho, alguém que vai produzir o pão e alguém que vai vender o pão. Eu estou dividindo aí. Professor, mas a minha padaria que é só meu pai que trabalha nela, não tem mais ninguém não. Ele que faz o pão e ele que vende. Não, mas ele faz o pão numa hora e vende o pão na outra, são instantes diferentes, então tem uma certa divisão do trabalho, mesmo sendo só o teu trabalho. Veja só, mas essa divisão do trabalho ela é importante para não sobrecarregar demais a pessoa e também buscar que a pessoa se habilite mais naquela função, naquela atividade. Tipos de organizações. Nós temos os governos, que cuidam do serviço público, as empresas que fazem negócios, e negociam, produzem e negociam produtos e serviços com o propósito de ter lucro. Já o terceiro setor, que é o outro tipo de organização, elas a característica delas não possui finalidade lucrativa e fazem serviço de utilidade pública, dando suporte para o governo. Essa é a ideia. Principais funções organizacionais. Olha, pessoal, nós estamos vendo desde a primeira aula, Quem vai fazer a prova vai se dar bem nessa revisão aí, Bom,
Nós temos aí as principais funções das organizações, que é a parte de produção ou operações. Nós temos aí marketing, que cuida da parte comercial e divulgação dos produtos e serviços. Temos a parte de tecnologia da informação, que é onde analisa as informações para que sejam tomadas decisões. Tem uma parte financeira, que cuida das finanças, que cuida do dinheiro da empresa, captação e aplicação de recursos. Temos o recurso humano, que são as pessoas que realizam as atividades nas diversas áreas. E também podemos ter aí a área de pesquisa e desenvolvimento. Professor, meu negócio aqui, o do meu pai é pequenininho aí. Esse negócio de pesquisa e desenvolvimento, ele não tem esse setor, não. Talvez você não tenha percebido, mas o teu pai pensa, né, em alguma coisa de diferente, né? E ele está pesquisando, né? Quando ele está pensando alguma coisa diferente, ele está pesquisando. Pessoal, pesquisar e fazer desenvolvimento não significa que eu tenho que ter aí engenheiros, médicos, farmacêuticos, químicos. Não. Tá? Essa pesquisa depende muito do tipo de negócio, tá? Bom? E toda essa divisão aqui depende do tipo de negócio, como se você se organiza também. Então, trouxe aqui para vocês de forma literal também, né? A produção, operações é onde fornece os produtos, né? Desenvolve produtos e serviços. O marketing é que mantém uma ligação com o mercado, com os clientes, né, usuários, e divulga os produtos, né? Pesquisa de desenvolvimento, que busca transformar ideias em novos, né, métodos, serviços, produtos, tudo mais. Já as finanças, né, que vai estar buscar dar proteção para os recursos financeiros da empresa. As pessoas, né, o RH, aí cuida de fazer a atração, né, o departamento de recursos humanos cuida de atrair as pessoas para trabalharem na organização. Tá? E tem a tecnologia da informação, que aí, pessoal, né, é onde vai estar gerando, consolidando as informações para que sejam tomadas decisões, né? Então, é isso aí para vocês, tá bom? Conceito de eficiência e eficácia. Pessoal, trabalhar com um administrador, ele tem que ter constantemente essa ideia de eficiência e eficácia. Tá? Quando nós falamos aqui de eficiência, nós estamos falando o quê? Né? Ausência de desperdício. Pessoal, a gente fala ausência de desperdício, mas às vezes nem sempre, né, é zero, tá? Também está falando do uso econômico dos recursos. E também nós estamos falando de menor quantidade para produzir mais resultado, né? Isso nós estamos falando de eficiência. Mas também temos o outro conceito, que é o conceito de eficácia. E esse conceito de eficácia, né, ele diz assim, olha, é conseguir fazer o resultado, é a capacidade de realizar o resultado. Tá? Aqui, a eficácia não é propriamente dita assim, aquela coisa assim, não, eu gastei, não. Aqui é chegar no final mesmo, tá? Chegar no final mesmo, conseguir o produto, tudo mais, né? Também pode-se dizer que é um grau de realização de objetivos. Ah, eu tenho o objetivo de produzir 10.000 peças. Então, em determinado tempo. Então, você alcançou o objetivo, produziu as 10.000 peças, ponto. Né? E também se diz a capacidade de resolver problemas. Isso é eficácia. Agora é o seguinte, vamos pegar, né, os dois conceitos, pessoal, são importantes, são. Um é conseguir chegar no final e o outro é chegar no final com menor gasto.
juntando os dois conceitos, aí nós podemos ter o que chama de excelência, que é conseguir realizar um resultado ou ter um alto grau de alcance de realização de objetivo, porém com pouco desperdícios e um uso econômico, ou seja, com menor quantidade de recursos para alcançar os resultados. Então, aqui é para vocês terem essa ideia, né? Tanto de eficácia e eficiência, porque esse conceito, pessoal, esses dois conceitos, eles têm que estar com vocês 24 horas, tá? Manhã, tarde e noite, esses dois conceitos têm. E sempre busquem, né? Busquem alcançar a excelência, que é a soma da eficiência com a eficácia. Deixa eu dar um exemplo para vocês assim, né? Tem muito, o setor público tem muita coisa que tem, consegue até uma eficácia, porém gasta um dinheiro monstro. Tem obras por aí afora, obras públicas por aí afora, Brasil afora, que se gastou mais do que o dobro do que foi orçado. E aí nós temos para vocês aí as principais funções do processo de administrar. Pessoal, isso aí é o tempo todo também está com vocês. As principais funções do processo de planejar está aí para vocês. O próprio planejamento, a organização, a execução e o controle. No planejamento, nós vamos estabelecer o que nós queremos, né? E na organização, nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso, com que materiais, com que pessoas que nós vamos fazer. E na execução, aí é o fazer mesmo, colocar na prática. E aqui, durante tanta etapa de planejamento e organização, nós vamos controlar para ver se as coisas estão sendo feitas conforme padrões definidos. E para realizar tudo isso, nós precisamos dessa figura central, a liderança, que espero que vocês sejam. Agora sim, pessoal, de forma bem literal, aí para vocês, né? Bem literal. Peguei aí esses conceitos de planejamento, organização, liderança, execução e controle, né? Lá do Henry Fayol, de 1911, com algumas adaptações e trouxe aí para vocês, tá? Beleza aí? Então, pessoal, eu vou dar um minutinho para vocês tirarem um print disso aí, que isso aí é fundamental para vocês, tá? Só para vocês tirarem um print e eu volto num minuto com vocês. E aí, tiraram o print? Pronto, então podemos avançar, não é isso?
Pessoal, eu deixei para vocês tirarem o print, sabe por quê? Para vocês lerem também, né? Tá bom? Essa foi a ideia aí, para vocês lerem bem direitinho, né? Então tá aí, planejamento é definir objetivos de atividades e recursos. A organização é definir... Vamos grifando aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. No planejamento é definir objetivos, atividades e recursos. Na organização é definir e dividir o trabalho, ou seja, os recursos necessários para que sejam alcançados os objetivos. Lembrando que, dentro da organização, implica atribuir responsabilidades e autoridade a pessoas e grupos. A liderança, pessoal, é movimentar as pessoas para que elas possam realizar o trabalho. E é liderança em todas as etapas, tá? Já a execução é o realizar a atividade. É pegar os materiais e fazer o produto ou o serviço. É o fazer mesmo. Tá? E o controle é garantir ou assegurar que os objetivos são alcançados, ou também a necessidade de modificação dos objetivos. Então, pessoal, controlar não é só ver se tem defeito, né? É ver se o rumo está certo. Porque, veja só, imagine só. Vou colocar um exemplo para vocês de controle para ver se está seguindo os objetivos. Não significa que o produto não seja bom. Vamos supor assim que você está numa indústria e você está projetou que vai produzir bicicletas da cor vermelha. Então foi planejada a cor vermelha. E quando você vai lá na produção, você vê, estão fazendo a bicicleta de cor azul. A bicicleta de cor azul, ela pode estar perfeitinha, sem problema nenhum. Mas só que assim, o cliente encomendou, foi bicicleta da cor vermelha. Ele não quer azul. Vocês perceberam, dá para vocês perceberem que o controle não é só para ver defeito, mas também ver desvio do que está planejado. Porque a encomenda da bicicleta foi encomendada bicicleta da cor vermelha. Vocês têm uma padaria, né? Ô professor, você gosta da padaria, né? Na hora do almoço é bom ter lembrado da padaria mesmo. Aí sim, vocês têm uma padaria e essa padaria recebe uma encomenda de uma lanchonete que ela quer, vamos dizer, vai ter um evento, alguma coisa, ela quer lá 500 pães ou 1000 pães do tipo hambúrguer. Que ela vai produzir sanduíche hambúrguer, né? Só que a padaria está produzindo lá, e no controle foi verificar, e está vendo que a padaria está produzindo pão massa fina. Aquele compridinho, e não aquele redondo, né? Ou então está produzindo pão massa grossa. Está em desvio, né? Não vai atender a encomenda, tá? Veja só. Nós vimos lá que planejar, controlar, liderar, né, organizar, lá de Taylor. Né? Mas acontece o seguinte, veio esse outro camarada, é o Henry Mitzenberger, e ele colocou que administrar é desempenhar papéis. Né? E os papéis dos gestores ou gerentes são papel interpessoal, papel de informação e papel de decisão. Então, Mitzenberger viu que o gestor ele tem que ter relações interpessoais constantemente com as pessoas. Tanto interna como externa. Então, como assim, professor? Como é que o padeiro ia saber se o pão era se a encomenda era pão de hambúrguer ou se era pão massa fina? É esse relacionamento e esse fluxo de informação do gestor que tem lá. E, normalmente,
o gestor, ele está constantemente tomando decisão. Como assim, professor? Olha, você é o gestor da padaria e chegou lá o dono da lanchonete para lhe encomendar a produção de 1000 pães de hambúrguer. E nesse momento você está tendo uma relação interpessoal e você também está analisando as tuas informações. Eu tenho trigo, eu não tenho trigo, eu tenho fermento, eu não tenho fermento, eu posso comprar o trigo. Você está analisando informações e toma decisão. Aceita a encomenda ou não aceita a encomenda? Professor, tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Ao analisar as informações, ele viu que ele não tem condições de fazer. E aí, não aceita a encomenda. Como assim, professor? Vai perder o negócio? Muitas das vezes é preferível, né, perder o negócio do que perder uma operação, do que perder o negócio como um todo, cair no descrédito. Então, nessa perspectiva aqui, Mitzenberger colocou que é tomar decisões, administrar as pessoas e trabalhar com informações. Isso aí são as 3 principais categorias, né, de papéis que os gestores vão trabalhar. Decisão é o tempo todo, não tem. Né? E administrar pessoas é fazer com que as pessoas, né, realizem os trabalhos. É o nosso líder, né? A liderança lá do Taylor. E trabalhar com informações. É saber analisar informações. Veja só, algum momento, né, se questionou a respeito, né? Se Mitzenberger, que veio depois, se ele estava se contrapondo a Fayol. Mas vamos ver assim. Fayol, pessoal, foi um executivo. Ele trabalhou, engenheiro, né, que administrava fábrica. Né? Então, Fayol era um executivo. E ele pegou, fez assim, ele fez experimentos acompanhando ali a execução da atividade. Aí, o pessoal chama chão de fábrica, né? Lá na base mesmo. Como é que é feito? Ele foi ver lá como é que as pessoas apertavam o parafuso, quanto tempo demorava para apertar o parafuso e tal, e tal, e tal. Né? Ele fez experimentos aqui para analisar qual é a melhor maneira que ele poderia desenvolver a atividade ou até mesmo aprimorar. Então aqui, Mitzenberger, né, um professor e pesquisador, que ele analisou, sim, em vez de ele ir lá para chão de fábrica, ele analisou o que os executivos, o que o gestor faz. Tá? O que o gestor faz? Veja aqui. Né? Veja aqui. Mitzenberger usou, viu assim, o que os administradores fazem. Então ele viu ali no dia a dia o administrador tomando decisões, fazendo as coisas. Já Fayol trabalhou com a predição. O que os executivos deveriam fazer? Todo aquele mapa lá de planejar, ele diz assim, todo executivo deve fazer o planejamento, organizar, executar, né? Aqui não, Mitzenberger viu como é que o administrador. Veja só, pessoal, aqui as duas coisas, os dois pensadores, né, trataram questões da administração, porém, eles não, a visão de um não descarta do outro. Porque o Fayol disse lá que o administrador deveria fazer, não disse? Então, mas aí o que ele disse que deveria fazer? Mas aí o Mitzenberger foi lá ver como é que o administrador realmente faz. E aí a gente pode dizer que as ideias de Fayol e Mitzenberger não são conflitantes, até porque ambas, né, se completam. Né? E aí, avançando um pouquinho mais, né, em Mitzenberger,
Os papéis interpessoais é o momento em que as pessoas representam as relações, né, com outras, né, e faz um relacionamento de está relacionado às habilidades humanas. Então, para mim exercer esse papel, eu preciso desenvolver minhas habilidades humanas. E isso nada mais é do que saber que o administrador interage com as pessoas e influencia seus subordinados. Quando nós falamos de papéis informacionais, veja só, o administrador ele tem uma rede de informações, tá? E essa rede de informações chegam para ele. Ah, tem matéria-prima no estoque. Ah, não tem fermento. Ah, tem fermento, não tem fermento. Ah, tem farinha, não tem farinha. O padeiro faltou, o padeiro não faltou, a folha de pagamento que tem que pagar, é o INSS, é os tributos e tal, não sei o quê. Bom, tem aí um monte de informações e a partir desse monte de informações, o gestor precisa tomar decisão. Né? É exatamente isso mesmo. Né? Então, até tem estudo que mostra que 75%, né, do tempo dos gestores tem 75%, né, do tempo trocando informações. E as informações são das mais variadas possíveis, tá? Informações das mais variadas possíveis. E aí chegamos ao nosso, vamos botar de outra cor, o processo decisório, que é o papel decisório. Então veja só, o administrador vai ter aí várias situações em que ele tem 2 ou 3 alternativas e aí a partir dessas 2 ou 3 alternativas ele decide. É assim que acontece lá com a padaria, que estava lá uma pessoa, né, demandando lá 1000 pães de hambúrguer, que vai fazer um evento. E aí, você, como gestor, está analisando essa situação. E aí? Agora sim, pessoal, para que as pessoas desenvolvam, o gestor desenvolva esses papéis, ele precisa de ter habilidades humanas e conceituais também. E também nos mostra que o gestor ele utiliza de informações para tomar decisão. Claro, né? Não é aquela informação assim que você diz, ah, não, eu tenho informação de, né? Eu tenho informação de um fuxico. Não é isso, né, pessoal? Tem informação, vende bem, não vende bem. Ah, o camarada lá que está querendo os 1000 pães, ele está querendo prazo de 30 dias. E aí o gerente lá, o gestor tem o quê? Tem informação, porra, esse cara compra, mas ele tem dificuldade para pagar e tal. Aí você tem uma série de informações para tomar a decisão se aceita ou não a encomenda. Aí voltando, vai para frente. Ah, acho que agora foi, né? Foi não? Passou. Ponto. Ah, sim, agora sim. Pronto. E aí, pessoal, a Metzenberg elaborou aí uma tabela, né, de 10 papéis gerenciais, que aí nós temos a categoria interpessoal, ela envolve a representação, liderança e ligação. A informacional tem o monitoramento, a disseminação e porta-voz. A decisória, ações empreendedoras, resolução de conflitos, alocação de recursos e negociação.
Quando nós falamos de representação, pessoal, você está fazendo representação tanto do ponto de vista interno como externo, tá? E a liderança, né, é motivar pessoas para que elas realizem a atividade. A ligação fazer a ligação da parte interna e externa da organização. Monitoramento, né, recebe informações e para ser analisadas. A disseminação é tornar a informação para que todos possam, sabendo, produzir mais e melhor. Como porta-voz, é ele que representa, o gestor é ele que representa a organização. Empreender na área decisória, empreender significa trazer inovações, trazer coisas diferentes para que a organização mantenha ativa e com mais resultados. Também temos a parte que tem a resolução de conflitos, e essa resolução de conflitos, pessoal, são ações, né, corretivas que o gestor muitas das vezes vai precisar utilizar. Também temos aí a alocação de recursos, que é outro papel, segundo Mitzenberger. Também como habilidade, como papel do frente lá citados de Mitzenberger, no campo da categoria decisória, temos aí a negociação. E aqui, pessoal, é o tempo todo, né? Essa habilidade aqui, o tempo todo o gestor vai utilizar. Porque você pode ter, inclusive, algum tipo de monitoramento para que você não tenha concentrado muito numa coisa, você pode ter diversas atividades e aí e tomando decisões negociadas com as pessoas, tanto o cliente como o fornecedor, como também com o pessoal interno. Vamos ver aí a questão das competências gerenciais. As competências intelectual, pessoal, está relacionado ao quê? A capacidade de pensar e ter habilidade conceitual. As competências interpessoal, você tem que ver a questão que hoje é fato, né? A diversidade é bastante grande, e tem que entender como fazer essas pessoas a se motivarem. Também liderar indivíduos ou grupos, ou ter também uma capacidade de comunicação. Já as competências técnicas, pessoal, aqui vem tanto da experiência prática, como também da experiência, da prática da pessoa, como também vem da parte da ciência mesmo, divulgada nas escolas. Já as competências intrapessoal, aí, pessoal, é nós com nós mesmos, tá? Aliás, não é nós com nós, né? É eu com eu, né? É uma reflexão que se faz da pessoa a respeito dela própria. Pessoal, esse tipo de reflexão é sempre bom fazer, porque esse tipo de reflexão permite que você se conheça melhor e que também, ao conhecer melhor, você vai ter possibilidade de gerar maior empregabilidade também. As competências do administrador, né? Conhecimento, habilidade, julgamento e atitude, né? Pessoal, aqui são competências duráveis, tá? Competência durável, conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. São as 4, né, encadeadas. Dentro da área de conhecimento, pessoal, é buscar o aprender a aprender. Né?
o aprender mesmo em si. Aprender continuamente, aprender em si, né, com manter, e também manter um processo de aprendizado contínuo. Né? E isso vai permitir ampliar conhecimento e transmitir conhecimento para outras pessoas, e também temos aí o compartilhamento de conhecimento. Então é importante que vocês saibam que tudo isso aí está lá nas competências. E eu vou mais ainda, né? Essas competências, conhecimentos, eles podem ser adquiridos em banco de escola. Aí temos o saber fazer, que é a habilidade, né? A habilidade que é o nosso saber fazer. Pessoal, tem conhecimento, agora eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tenho conhecimento de como é que faz pão. Então, né, toque para fazer pão. Aí, professor, mas eu falei toque para fazer o pão, se você sabe, mas aí é importante que vocês saibam o seguinte também, né? Para fazer alguma coisa, não é tocar o que fazer, tem que saber o que está planejado, senão a coisa não funciona, tá bom? Bom, mas assim, tem depois a outra habilidade durável, que é o julgamento. Pessoal, para fazer julgamento, você precisa também ter conhecimento de fato, ou conhecimento também acadêmico registrado. Porque assim, saber fazer, você aprendeu lá aqui na escola, né? Mas se você, diante de uma situação que você precisa... Opa, foi demais aqui. Cadê? Não, nesse não. Aí, pronto. Vocês precisam saber que o tempo todo o gestor vai ter que estar analisando a determinada situação. Vai ter que saber aqui fazer. Por que tem que saber analisar? Exatamente para que ele possa ter condições de dar o rumo para a organização. Isso aqui tem que julgar e fazer análise para julgar e tomar decisão. Aqui, pessoal, quando eu estou falando de saber realizar aqui, avaliar a situação e obter dados, informações, e coloquei a questão também do saber fazer, veja que há necessidade nessa habilidade de julgamento, um discernimento para a compreensão das realidades que acontecem. Senão não tem como fazer isso, né? Então aqui é analisar a situação, ter um espírito crítico, julgar os fatos e ponderar com equilíbrio as situações e definir Também temos a atitude, pessoal. Nós já vimos aí que precisa ter o conhecimento, precisa saber o que fazer. Depois nós passamos aí para ter as habilidades, que é o fazer. Voltamos aqui agora para o julgamento, que nós vamos pegar as ações e vamos aplicar, fazer um julgamento de qual é a melhor e qual é a pior e qual é a situação. Então, mas isso não basta. Por que não basta? Porque aqui também nós vamos precisar executar, não é isso? Nós vamos precisar, deixa eu apagar aqui.
nós vamos executar as coisas que foram planejadas, não foi? Então, para haver o julgamento, ela vai ter que estar... passou aqui. Vamos voltar aqui. Cadê? Aí, voltou. Pronto. Aqui. Então, dentro dessa atitude, pessoal, vocês precisam saber que é o momento de fazer acontecer. Não tem como fugir disso. É saber fazer acontecer. É tornar, né, o nosso famoso pão de hambúrguer em pão de hambúrguer mesmo. Beleza? Aqui, pessoal, envolve a atitude empreendedora, inovação, mudanças, a avaliação de risco, focos e resultado. Vocês vejam, sim, pessoal, que isso aqui, todo esse contexto aqui, né, do gestor, veja que isso se aproxima muito da técnica de design thinking, não aconselham? Dê uma pesquisada nesse conceito e vocês vão ver que tem muita conexão essas habilidades aqui, lá com design thinking. Assim, aqui eu coloquei para vocês, né, de forma literária, só para vocês saberem aí, né, ter o conhecimento, ou seja, ter um domínio, né, das informações que são geradas para explicar esses conceitos. Nas perspectivas também, a capacidade de colaborar, o conhecimento em ação, e também o julgamento, a capacidade de analisar e avaliar a situação. Tá? E a atitude nada mais é do que ser uma situação em que está havendo a necessidade de fazer com que as coisas aconteçam. Então, vamos aqui analisar um pouquinho. Então, agora nós podemos conversar um pouquinho sobre o nosso processo administrativo. Né? Beleza? Olha só, né? O processo administrativo ele está sempre acontecendo com um planejamento, organização, direção e controle. Bom, quando nós falamos de planejamento, nós temos que ter em mente, né, que perpassa aqui a ideia de ter alguém que está realizando essa atividade, embora muitas organizações nem valorizam essa área, mas ela é de suma importância também. Na etapa de planejamento, você precisa saber quem, como e quando. Lembra lá da pesquisa? Quem, quando, né? Essas são as recomendações na área de planejamento. Você tem que saber isso. Quem é que vai fazer, quem é. E dentro das organizações, veja aqui, nessa etapa aqui, veja que nessa etapa aqui da organização, é o momento em que se define quem são as pessoas e temos também a distribuição ou definição de quais são os recursos necessários para realizar o que foi planejado.
E temos também algumas histórias aqui que são algumas questões aqui no meio que vocês precisam saber, que quando se faz a estruturação dos órgãos, né, não tem algumas instituições que não estão regulamentando esse formato. Mas assim, a organização define o recurso, aloca os recursos, né, faz a estruturação e atribui autoridade e responsabilidade, né? A direção são os procedimentos dos cargos que tem que ser realizado, né? A comunicação, lançamento de novo produto ou serviço. E direcionamento está sempre focado com o objetivo da organização. Já no controle, vamos ver lá o padrão que está sendo feito para ver se ele vai ser utilizado ou não nesse conceito. Dentro do controle aí nós temos todos os padrões que são estabelecidos desde o processo de planejamento até mesmo avaliando o que está lá já produzido, já guardado. As 4 funções do processo administrativo. Agora, pessoal, nós estamos colocando essas 4 funções, né, como um processo cíclico, tá? Em que, dentro dessas funções administrativas, nós temos aqui as competências necessárias e quais são os recursos que são utilizados, que são a parte de entrada e saída aqui, né? Aí assim, ó, o planejamento define os objetivos, a organização providencia a estrutura e distribui o trabalho e atribui responsabilidades. A liderança atua sobre os recursos e normalmente usa bastante influência para alcançar os seus resultados. E conseguir fazer com que as pessoas façam mais e melhor. Controle. Aqui nós estamos falando do controle, então vai ter um monitoramento das atividades e fazer correções quando necessário fazer. Tá bom? Bom, vimos que essa parte aqui entra no processo, a competência de gestão, liderança, esse vai entrar lá pelo curso. Vai entrar para ter todo o processo. Ah, professor, mas não é que entra esse processo, não é esse fluxograma precisa ser um pequeno detalhe que eu preciso fazer um ajuste para que vocês possam não pensar que esses insumos vão iniciar primeiramente na parte de controle. Não, tá? Atributos do cargo. Pessoal, para todo cargo, né? Atributos da qualidade. Desculpa, pessoal, da qualidade, estou lendo errado, né? Atributos da qualidade. Quando nós pensamos em qualidade, nós pensamos nos seus atributos. E esses atributos, pessoal, está relacionado a um desempenho técnico ou funcional. As facilidades ou convivência de uso. A disponibilidade. Confiabilidade. A mantenabilidade. A durabilidade. A conformidade. A instalação
instalação e máquinas e orientações para o uso, assistência técnica, interfaces com o usuário, estética e qualidade percebida pelo stakeholder ou cliente. Aqui eu trouxe para vocês o seguinte, todos esses atributos, um a um, e com uma descrição literal que a gente já fez aí com vocês, tá certo? Vamos fazer o seguinte, olha, nós estamos aí com 1 minuto, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês tirar o print dessa tela, que ela é muito importante para vocês. E aí eu volto com vocês já na próxima aula, tá? Pum, de volta aqui com vocês. Aí, tiraram o print? Muito bom, né? Então, pessoal, é o seguinte, nós já estamos no limite dessa aula, vamos dar uma pausa aqui e eu volto já já com vocês, tá bom? Para a gente concluir essa revisão.